exigências no sentido de chamar para reunião a Corsan. A Secretaria de Transparência também chamou para reunião a fiscalização, para ver como é que estava sendo posta isso, como é que estava esse trabalho. Depois, ainda em fevereiro, o prefeito retornou a reunião com a própria Corsan, fazendo algumas exigências à Corsan. E em março, de novo, início de março, no dia 1º de março, colocou algumas exigências, especialmente com relação à suspensão dos pagamentos daqueles cujos valores eles superavam mais do que 40% do que a média. O que foi tratado foi de que, em tese, tudo aquilo que fosse colocado para a mesa de negociação, porque os postos de atendimento iam ser colocados, seriam colocados, automaticamente seriam suspensos, isso que tinha sido tratado. Isso no dia 1º de março. Depois, dia 11 de março, nova reunião, o prefeito chamou de novo, até que dia 13 saiu a multa exarada pelo PROCON, por falta de atendimento adequado ao consumidor. Por último, ainda teve outra reunião agora, ou seja, o prefeito preocupado com essa situação, por óbvio, né, com toda a comunidade. Então, a importância desse momento de manifestação e mostrando aqui que tanto o Executivo quanto o Legislativo, Ministério Público acompanhando as dificuldades que se passam nas outras cidades também, é um problema geral. Tá? É um problema geral. E aí nós estamos para ouvir a comunidade, por óbvio, né? Mas já mostrando também que nós estamos atuando e também não vamos deixar de atuar, porque isso é o nosso papel também como Executivo. Muito obrigado. Obrigada, senhor Clairton. Eu passo a palavra, então, para a doutora Márcia Moro da Rocha, coordenadora do PROCON. Boa noite a todos. E cumprimentando a presidente Ellen Cabral, né, eu cumprimento os demais vereadores da mesa e do plenário. Ministério Público, na pessoa da doutora Giane, e da doutora Valéria, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB local, o nosso secretário, Clairton Mota, representando o prefeito e o público em geral. As ações que a defesa do consumidor tem feito, isso falo pelo que a gente que nós viemos tratando, né? Ainda ano passado, como presidente da Associação Gaúcha de Procons e da Associação Brasileira de Procons também, nós reunimos com a companhia em setembro a respeito das reclamações que estavam acontecendo em vários municípios do estado do Rio Grande do Sul e num grupo de WhatsApp que nós, Procons, estamos reunidos, nós somos em 97 no estado, a gente estava debatendo o que fazer e como harmonizar essas relações, porque o diálogo é a primeira premissa que a gente tem que fazer antes de qualquer atitude sancionatória. Porque conversando a gente pode se entender. Fizemos uma reunião com a companhia, nós estamos em 40 Procons nessa reunião, e fizemos algumas reivindicações para a companhia do que ela deveria, do que ela poderia fazer em função das reclamações dos consumidores de uma forma geral. Uma das coisas que a gente conseguiu com que eles fizessem foi ingressar na plataforma consumidor.gov.br, que ocorreu porque ela é full-time, né, e atende aqueles municípios onde nós não estamos em demandas individuais, as coletivas do Ministério Público faz, ou a própria Defensoria Pública, mas ela é full-time, as pessoas poderiam reclamar de serviços mal prestados ou de alguma coisa de que os desconfortasse com a companhia. Nós fizemos isso e fizemos um projeto piloto de 60 dias, que foi cumprido. Anteriormente, nós tínhamos feito uma proposta para eles também, porque muitas pessoas estavam sem água já desde a pandemia, de fazer uma renegociação, mas de uma forma mais branda, e conseguimos fazer naquela data, né, que fossem 60 meses, sem entrada, retirando alguns encargos, e isso tudo aconteceu durante o ano de 2023 para 2024. A gente fez isso. E esses encontros que a gente teve enquanto defesa do consumidor durante o ano passado com a companhia. Esse ano, a Prefeitura de Santa Maria, que é o maior contrato que tem fora a região metropolitana, o prefeito fez aquilo que
né, as atitudes dele foram todas elas da mesma forma que a defesa do consumidor faz. É primeiro conversar e harmonizar da mesma forma. O Ministério Público também chama para, num primeiro momento, fazer esse tipo de harmonização e essa conversa. Nós participamos dessas reuniões com o Executivo e com o endurecimento, né, ou gessamento de podermos harmonizar essas relações, foi apresentado, né, um processo administrativo sancionatório com uma multa. E uma coisa assim que tem que ficar bem clara: a defesa do consumidor, ela não é essencialmente sancionadora, né? Às vezes as multas, eu acho que a doutora Higiene vai concordar comigo, elas têm que ser pedagógicas, né, para que surtam efeito. Então, de chamar as pessoas para a conversa. Então, isso é o que se tem feito. A administração municipal fez da mesma forma. Esse processo administrativo foi apresentado, como o prefeito anunciou, e ele tem um devido processo legal, que tem que transcorrer, eles têm prazo de resposta, e esse processo legal tem que transcorrer normalmente. Não necessariamente que as coisas que a comunidade espera em sanções ou outra medida punitiva aconteçam de forma imediata, mas isso pode acontecer sim. Eu acho que a defesa do consumidor, tanto a defesa do consumidor do Rio Grande do Sul, os meus colegas têm feito algumas ações também no mesmo sentido, talvez em menor proporção, mas a gente está aqui para isso, né? Infelizmente a companhia não está aqui e deveria, né? Porque para tu harmonizar uma relação, para tu harmonizar as relações de consumo e dialogar, todos os players têm que estar juntos, né? Mas basicamente é isso. Eu acho que a gente está no caminho certo de demonstrar a boa vontade de uma cidade que quer soluções. E a gente pode fazer. A gente entende que muita coisa aconteceu no Estado o ano passado, foi uma coisa que abalou todo mundo, mas assim, a desculpa de que se a terra movimenta para uns, ela movimenta para todos. Então, muitas pessoas reclamam exatamente isso, são vazamentos invisíveis, a troca de HDs do pátio para fora, porque na rua, porque isso fica de responsável do consumidor, são vandalizados, às vezes são imóveis fechados, as pessoas chegam, ou mesmo eles são penalizados por isso. Tem um tarifário pesado, aprovado pela AGEREX, que é a Agência Gaúcha de Serviços Regulados e Concedidos, e sobre isso os serviços concedidos fazem o seu trabalho, né, ou fazem as suas ações, que é utilizar essa regulação para isso. Mas o consumidor tem defesa. A gente tem uma lei que é principiológica, né, e ela é de defesa mesmo do consumidor em todos os seus aspectos. E ela está sendo usada para isso da forma como manda o rito legal. E é isso que a gente tem que pensar. Nós temos que andar no caminho certo, obedecer à lei e fazê-la funcionar nos prazos que são. Muito obrigada. Obrigada, doutora Márcia. Agora eu passo a palavra para a doutora Valéria Vale, presidente da Comissão Especial de Direito do Consumidor da OAB, da Subseção Santa Maria. Boa noite. Boa noite a todos. Em nome da doutora Ellen e vereadora Ellen, eu cumprimento todos os demais da mesa, todos os vereadores presentes, todas as pessoas da comunidade. Para nós, da Comissão Especial do Direito do Consumidor da OAB, estamos na gestão desde 2019, é um momento muito importante essa audiência de hoje. Inclusive, eu acredito que seja um momento único para os consumidores terem esse viés, esse olhar pela comunidade, pela Câmara dos Vereadores. Eu parabenizo a Comissão de Políticas Públicas da Câmara dos Vereadores, que se preocuparam em realizar esse momento, uma vez que a Corsã Egea tem, em vários momentos, feito serviços com os consumidores que acabam trazendo muitas lesões, e os consumidores lesados nessas situações de cobranças indevidas, vazamentos invisíveis, cobranças de hidrômetro, acaba fazendo com que eles nem tenham condições, e o Código de Defesa do Consumidor tenha, primeiramente, a observar a vida, dignidade, segurança e saúde do consumidor, e neste momento não é o que a gente observa, e nós, como Comissão do Direito do Consumidor, nos preocupamos com que o consumidor seja
protegido e temos que observar a lei. E não é o que estamos vendo que está acontecendo. Então, nesse momento, a Comissão de Direito do Consumidor se preocupa e está compactuando com esse momento e acreditando que é um caminho certo, assertivo, para que o consumidor seja protegido. É isso. Muito obrigada. Obrigada, doutora Valéria. Eu passo, então, para o doutor Matheus Preto, vice-presidente da Comissão Especial do Direito do Consumidor da OAB. Uma boa noite à vereadora Ellen Cabral, Marcelo Bisonha, a todas as autoridades que também compõem aqui a mesa, os vereadores e, em nome da Comissão de Direito do Consumidor e da OAB, Subseção Santa Maria, uma boa noite aos que aqui representam, estão presentes, a sociedade de Santa Maria. Nós, enquanto Comissão de Direito do Consumidor da OAB, vimos com grande preocupação, como a doutora Valéria disse, viemos acompanhando os últimos noticiários e ainda que não tenhamos a função de fiscais, né, junto a estas relações, nós estamos sempre presentes e analisando, assim como prestando suporte e debates oportunizados junto à OAB, para que então situações como essas venham a ser esclarecidas e venham a ser informadas, né? E aí, até no último dia 15, vale a lembrança, estávamos comemorando o Dia do Consumidor, sendo que, conforme nós podemos ver, ainda aquilo que era esperado dentro da nossa legislação e prevista dentro da Constituição Federal, na defesa do consumidor, ainda por vezes se mostra distantes, né? Se recordarmos lá quando, então, no âmbito internacional se começa a falar de direito do consumidor, o presidente americano F. Kennedy, um dos princípios norteadores, ele fala que é o direito de ser ouvido, né? E a gente vê hoje, em pleno 2025, quanto isso ainda está difícil, né? É uma oportunidade ímpar de estarmos cada vez mais próximos e aproximar, como disse a coordenadora do PROCON, a Márcia, a questão do diálogo. O diálogo é oportunizado, mas nem sempre se quer ouvir também o outro lado, né? Assim como, por vezes, aqui em Santa Maria, falta água nas torneiras do cidadão, também falta a oportunidade deles serem ouvidos, deles serem atendidos pela empresa. Sempre atentos aos advogados e advogadas que compõem essa comissão, e a OAB sempre está também com as portas abertas para atender também os anseios e as dúvidas da sociedade, e esperamos que cada vez mais possamos nos fazer presentes juntos a essas ações, como uma certeza também que a OAB, enquanto uma instituição neutra, ou seja, ela não toma lados, a não ser o lado da sociedade, né? Ou, como também várias vezes destacou a Márcia, a questão legal. Aonde estiver os princípios norteadores do direito das relações consumeristas, nós também estaremos ali presentes enquanto comissão. Essa oportunidade que está sendo dada aqui nessa audiência pública deve ser aproveitada de forma ímpar também. Aqui não é um momento de perda de tempo, não é um momento que a gente vem apenas para cumprir nossos horários, nossos deveres, mas sim, né, de nós ouvirmos a sociedade, virmos as suas demandas e buscar cada vez mais que consigamos aproximar os prestadores de serviços do consumidor, parte vulnerável que, como a doutora Ellen Cabral, a vereadora Ellen Cabral falou aqui, vem sofrendo com essas situações, né? Por vezes a situação própria de a sua residência encontra dificuldades, imagina então dias sem poder fazer a higiene pessoal, né? A situação da qual o consumidor é colocado, né? Resultando num retrocesso daquilo tudo que conquistou, porque aí nós passamos apenas de uma questão financeira
de vulnerabilidade, mas também passa o consumidor a ser atacado diretamente na sua dignidade, né? Sem poder ir por o estudante para uma escola de banho tomado, higienizado, o pai e uma mãe poder retornar ao seu trabalho, então, de uma forma higienizada, com a sua saúde impecável, diante das situações que eles acabam sendo colocadas nesses serviços que ainda básicos demonstram ser muito falhos. Muito obrigado, então, pela oportunidade novamente, doutora Ellen, e a convite. Obrigada, doutor Matheus. Então, eu passo a palavra para o senhor Ivan Nazaroff, superintendente municipal de serviços públicos e saneamento. Boa noite a todos. Em nome da vereadora Ellen, eu cumprimento todos os presentes, vereadores, componentes da mesa e a população presente. Inicialmente, acho que é importante destacar a importância desse momento para ouvir a comunidade, discutir um tema que está preocupando a Prefeitura de Santa Maria, os santamarienses. Eu reforço as palavras do secretário Clairton. A Prefeitura tem tomado diversas ações desde o início do ano referente a esses problemas que andam acontecendo. Destaco também que ontem foi chamada a agência reguladora para prestar contas sobre as ações que estão sendo tomadas por parte da agência em relação a todos esses problemas que, como brilhantemente foi dito pela vereadora Marina, é um problema que está acontecendo em todo o Estado, né? E a AGERGS, ela é uma agência estadual. E, quando a gente analisa a cerne da maioria dos problemas que estão acontecendo, é da competência da agência reguladora fazer essa regulação, garantir que esses problemas sejam resolvidos. Então, foi muito proveitosa essa reunião que a gente teve ontem, para tomar essas providências de cobrar da agência reguladora também que faça seu papel. Afinal de contas, Santa Maria paga, todo contribuinte, todo habitante do Estado paga ali uma porcentagem da sua conta de água diretamente para a agência para tomar essas providências. Eu acho que esse momento é essencial para a gente escutar a população, escutar todas as outras pessoas e todas as ações referentes e envolvendo esse assunto tão essencial. Obrigado. Obrigada, senhor Ivan. Então, eu passo agora para a doutora Lucile dos Santos, assessora da Defensoria Pública Regional de Santa Maria. Boa noite a todos. Minha saudação às autoridades já mencionadas, em especial à presidente dessa comissão. Eu gostaria de dizer que a Defensoria Pública agradece o convite para participar dessa audiência pública, para debatermos acerca de um tema de grande importância e de extrema relevância, que é o acesso ao fornecimento de água, né? Eu trabalho diretamente, né, no gabinete da 13ª Defensoria, a gente atua diretamente com o ajuizamento e o atendimento inicial dessas demandas, né? E diariamente nós realizamos atendimentos de pessoas hipossuficientes, muitas vezes em situação de vulnerabilidade social, né? E tendo em vista todos esses fatos amplamente noticiados na mídia e nas redes sociais, relacionados a irregularidades quanto à inconsistência na aferição do consumo e na discrepância nos valores apurados nas faturas, hoje nos chegou o primeiro atendimento com relação a essa demanda, tá? E entendemos que essa situação ela é bastante preocupante, tá? Haja vista que os consumidores, eles, em sua grande maioria hipossuficiente, né, eles estão se sujeitando a pagar um débito estratosférico, né, de maneira parcelada, e a fim de evitar a suspensão do fornecimento de água. E essa situação ela tem gerado um endividamento dessas famílias, né, um endividamento excessivo das famílias de baixa renda, né, comprometendo fortemente a subsistência dessas famílias, né. Então, é inegável que, à luz da Constituição Federal e do direito do consumidor, o fornecimento, né, de água é um serviço público essencial, né, e deve ser prestado de forma eficaz, de forma contínua e de forma adequada, tá?
a falha na prestação desse serviço, além de causar uma lesão, ele afeta diretamente a dignidade do cidadão, né? E como a gente já foi mencionado, né, a pessoa trabalha o dia inteiro, não pode, né, tomar um banho para ir para a faculdade ou até mesmo para descansar. Parecem muitos casos de pessoas que têm famílias com filhos portadores de necessidades, e é de extrema importância, né, que essas pessoas, que essas famílias, elas tenham, né, o fornecimento desse serviço essencial, né? Então, diante disso, a Defensoria Pública, como promotora dos direitos humanos e do cidadão, ela se coloca à disposição, tá, de toda a população que necessite de orientação, tá, de consumidores que estejam se sentindo lesionados e estejam enfrentando essas séries de irregularidades e práticas abusivas por parte da concessionária. Muito obrigada. Obrigada, doutora Lucile. Eu vou passar para a doutora Giane, que é a nossa promotora do Ministério Público, e já vamos abrir as inscrições. Então, o nosso secretário, Ricardo Nogueira, esse rapaz aqui, de camisa bordô, ele estará ali no início do plenário, fazendo as inscrições, e os vereadores também que quiserem se inscrever, o vereador Valdir já se inscreveu, então, após a fala da doutora Giane, as inscrições estão abertas. Então, passo a palavra para a doutora Giane Poussard, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Muito boa noite a todos. Boa noite, vereadora Ellen. Na sua pessoa, cumprimento as demais autoridades da mesa. Muito obrigada pelas gentis palavras. Vereador Marcelo, fico muito, vindo da sua pessoa, muito enaltecida. Meus cumprimentos ao trabalho que foi tentado até agora no município, especial da Márcia Moro, que é uma guerreira que é uma joia de Santa Maria a ser reconhecida na defesa nacional do consumidor, a qual eu tenho a honra de muitos dias trabalhar juntos. Nós diariamente conversamos por WhatsApp. Meus cumprimentos aos representantes do município, à Comissão do Consumidor da OAB, a nossa parceira Defensoria Pública, todos os demais, aos nossos consumidores aqui, demais vereadores. Bom, senhores, o Ministério Público vem trabalhando junto à Corsã já há bastante tempo, tem tido bons resultados em algumas demandas, em outros está em a luta, e mais recentemente, mais intensivamente. A promotoria atua em relação aos serviços de fornecimento de água, tanto pela Promotoria de Defesa do Consumidor, quanto pela Promotoria do Meio Ambiente e Urbanismo, que tem titulares diferentes. Já na época do Covid, em 2020, talvez os senhores nem saibam, mas a promotoria ajudou a impedir uma enorme e maciça falta de água prolongada. Houve o rompimento da adutora da Oswaldo Cruz e nós conseguimos, por mediação, que a Corsã colocasse recursos próprios e fizesse o conserto da adutora, impedindo que, naquele momento Covid, o santamariense ficasse mais tempo sem água. Foram bastante negociações, várias reuniões. Havia uma dificuldade logística até de se trazer material para o conserto da adutora e conseguimos que a Corsã, com seu material e investimento local, sem ir à superintendência superior, arrumasse, e com isso o cidadão santamariense tivesse menos tempo sem água. Foi um trabalho exitoso do Ministério Público já em 2020, no período dramático do Covid. Ano passado também tivemos o inquérito civil e como é que nós trabalhamos? Em relação à Corsã e aos serviços, nós trabalhamos por áreas, por ruas, porque quando um inquérito civil, para o nosso cidadão entender o que é o inquérito civil, é a investigação, é onde o promotor verifica se uma abusividade está acontecendo ou não. Quando o objeto dele é muito amplo, ele não termina nunca. Então, nós setorizamos. O ano passado, nós temos aproximadamente 10 expedientes ou mais em relação ao serviço da Corsã. Outro trabalho que tivemos uma boa resposta, pela mediação do Ministério Público, foi quanto à pressão da água da Avenida Rio Branco. Também tivemos mediação, trouxemos o nosso engenheiro de saneamento para nos ajudar e conseguimos melhorar esse aspecto. Atualmente, neste ano de 2025, em razão da interrupção de água ter atingido mais de 15 bairros, o Ministério Público instaurou um expediente e já de antemão solicitou à Corsã um diagnóstico. Se ela mudou de gestão, hoje temos a EGEA, ela tem que saber o diagnóstico do município, as suas redes, as suas doutoras. Isso foi absorvido pela Corsã e nos apresentou um plano diagnóstico inicial. A ideia do Ministério Público em pedir esse diagnóstico inicial é que obrigue a concessionária a ter a prevenção na interrupção da falta da água.
ao fazer um diagnóstico mais técnico. Esse diagnóstico foi encaminhado tanto para o órgão técnico do Ministério Público quanto para o município, para a superintendência, para que os seus engenheiros analisem. Também em relação, e está aberta essa investigação, também em relação à falta de água em janeiro, nós chamamos o município de Santa Maria solicitando um aumento da fiscalização em relação à Corsã. Mais engenheiros, mais técnicos, para que a fiscalização da prestação, da qualidade toda do contrato seja feita com mais intensidade. Então, ainda está no prazo para o Ministério Público, para o município nos dizer, a partir dessa reunião que foi feita com a Procuradoria Jurídica, quais as medidas para o aumento de pessoal da superintendência que fiscaliza a Corsã, esse fortalecimento da fiscalização municipal em relação à questão da interrupção. Além disso, já recebendo essas demandas todas de consumidores pela questão da cobrança do valor da água, o aumento do valor da água, um outro inquérito civil, e aí eu explico novamente ao nosso cidadão, nós dividimos por assuntos para sermos mais eficazes, mais rápidos na resposta. Nós abrimos um inquérito civil sobre isso, sobre esse tema, e nele estamos fazendo diligências que têm um cunho bastante técnico, para apurar a ocorrência de abusividades que possam caracterizar dano ao consumidor, gerando a suspensão de atos da concessionária, eventualmente, ou não caracterizando. Nós estamos numa fase de apuração. Dentro deste inquérito, fizemos um ofício solicitando uma inspeção extraordinária para a Gergues, já que no site da Gergues consta que desde 2022 não vinha a Santa Maria, aproximadamente 10 dias o Ministério Público pediu essa vinda e essa vistoria extraordinária, porque o trabalho da Gergues é muito bem feito e dessa vistoria nós podemos ter elementos muito importantes para mediação, ação ou eventual arquivamento e não caracterizado, certo? Os danos que estão se colocando. Então, nós estamos nessa fase de instrução e, por isso, hoje, cumprimento a Câmara de Vereadores por esse diálogo. Nós viemos aqui colher também dados que essa casa contribui ao fazer essa reunião pública, ouvir os consumidores, colher testemunhas para a instrução desses expedientes que estão na promotoria. E deixo dito aqui à comunidade mais uma vez, não é? O Ministério Público está aberto a toda a comunidade, para as suas demandas, especialmente em relação à cobrança abusiva de valores. Faço um pedido ao cidadão que, ao trazer essas demandas, já encaminhem com as 5, 6 últimas contas para que a gente possa fazer essa produção de prova. Aproveite esse momento, porque muitas pessoas encaminham alguma demanda só com um trechinho, um texto curto. E, diferente um pouquinho do trabalho dos vereadores, que também coleciona a demanda, encaminha, o Ministério Público, eventualmente a Defensoria Pública também, o PROCON, nós temos que fazer a prova técnica, e ela tem que ser muito robusta, muito robusta. Então, senhores, já esse pedido, que os consumidores encaminhem eventuais demandas ao Ministério Público, de preferência com as contas passadas. O nosso e-mail é cartcivil.mprs.gov.br, pode marcar por telefone, serão todos ouvidos na promotoria, e o Ministério Público está à disposição, está nessa luta com a comunidade de Santa Maria, e o tema fornecimento de água, tanto quanto a qualidade do fornecimento, quanto a interrupção, qualidade da água, e a questão da cobrança abusiva é prioridade hoje na promotoria do consumidor. Então, muito obrigada pelo convite, para estarmos mais uma vez nessa casa, sendo que já estivemos outras, e sempre estaremos aqui representando a comunidade. Eu gostaria de agradecer à promotora Giane, já também agradecer e parabenizar, porque nós entramos com uma representação em relação especial às contas, né, abusivas e multas irregulares. E a doutora Giane, então, acatou e abriu o inquérito civil. Então, nós já encaminhamos no dia 21 de março vários elementos comprobatórios. Nós tivemos uma audiência também junto com a doutora, e agora nós estamos também junto à CPI e também recolhendo elementos comprobatórios para também encaminhar. A doutora Jane já está chamando algumas oitivas, e a gente agradece, doutora Jane, pelo seu trabalho e pela população de Santa Maria se sentir mais protegida e também, ao mesmo tempo, sentir que realmente alguém está, né, tentando contribuir para diminuir o sofrimento aí da nossa população. Então, agora eu passo para o vereador Valdir, e os vereadores que quiserem também, vereador Luiz Fernando.
Na fala do vereador Valdir, se tiver mais algum vereador que gostaria de falar, também pode se inscrever direto aqui comigo. E o nosso secretário, Ricardo Nogueira, está aqui também, né, colhendo as inscrições. E saúdo também o vereador Meneghetti, que eu não tinha ainda saudado. Senhora vereadora Ellen Cabral, o vereador Marcelo Bisonho, que estão coordenando esta audiência pública, a pessoa da doutora Giane, da Márcia, cumprimento aos demais membros da mesa, representante da OAB, da gestão municipal, colegas vereadores e vereadoras. Esses 3 minutos são muito pouco para externar toda a indignação nossa com referência ao que estão fazendo com a população de Santa Maria. Primeiro, nós não podemos, não dá para negar que tudo o que está acontecendo é porque, de forma, eu acredito, muito afoita, a Prefeitura de Santa Maria assinou um novo contrato com a Corsã, que chamaram de aditivo, mas foi um novo contrato que trouxe prejuízos enormes. O que está acontecendo hoje é porque entregamos um contrato que era muito benéfico para a cidade, trocamos por um novo contrato que foi, inclusive, apontado por uma comissão especial desta casa que não assinasse esse aditivo e que, se quisesse assinar, que passasse por essa casa, e não foi feito, foi virado as costas para esse Poder Legislativo, fechado os ouvidos para tudo que nós apresentamos, alertando que realmente poderia acontecer com a água e o saneamento de Santa Maria em caso da assinatura daquele aditivo. E hoje nós temos um contrato em que dá o direito para esta empresa que tem, na sua essência, a voracidade por cobrar, não leva em conta a mínima possibilidade de olhar humanamente para aquilo que as pessoas estão sofrendo. Uma empresa que tem como seus principais acionistas bancos, instituições bancárias que são especialistas em cobrar multas, em parcelar contas, porque ao parcelar é como se estivesse fazendo um financiamento, porque está ali o juro que, ao invés de diminuir o valor, só aumenta. Nós, inclusive, queremos saber se existe o CONSAB em Santa Maria. Essa casa aprovou, para que a Prefeitura pudesse, naquela época, assinar o novo contrato com a Corsã, um Conselho Municipal de Saneamento. Sequer foi indicado algum nome, não sei se esse conselho está funcionando ou não, foi só para dar legitimidade naquele processo. Cadê o CONSAB, o Conselho de Saneamento do município, que poderia, inclusive, fiscalizar o FUNSAB, que é o fundo para o qual se destinam os recursos oriundos dos recursos do saneamento. Então, eu acho que tem muita coisa que precisa ser esclarecida. E, olha, colegas, o que nós temos recebido são coisas absurdas. Doutora Giane, eu recebi uma situação, uma senhora idosa, que teve uma conta exorbitante, comparativo com o que ela recebia, com as contas que ela pagava. Ela foi devendo um valor, foi lá na Corsã para tentar resolver, e induziram essa senhora a assinar um documento de 2 páginas com reconhecimento de dívida. Ela entrou para negociar a sua dívida devendo menos de R$700 e saiu de lá devendo R$9.000. Isto é um absurdo. Nós temos questões que não tem como a gente ficar calado. Então, nós temos que ter solução. Este contrato, e se não é possível mais ser revisto, eu não sei se a legitimidade ele ainda não pode ser questionada, porque foi um novo contrato que não passou por essa casa. Por que 2018 teve que passar por aqui para renovar o contrato com a Corsã? Por que depois o novo contrato, que a apelidado de aditivo, não passou por aqui? Que uma equipe que foi constituída pelo governo do Estado para convencer os prefeitos a assinar o aditivo, uma equipe que ganhou milhões, e essa própria equipe hoje são os maiores cargos dessa empresa que ganhou esse contrato,
que estão ganhando milhões, salários milionários à custa do povo. E finalizo aqui, minha presidente, desculpe me alongar, dizendo que nós precisamos rever a situação. Tem pessoas adoecendo, tem pessoas que já não conseguem dormir, tem pessoas tomando medicamento para depressão, tem pessoas que não sabem mais o que fazer para ter água nas suas casas. E hoje, vereadora Ellen, hoje, dentro do meu gabinete, a minha chefe de gabinete hoje chegou, a conta, a leitura do hidrômetro dela, ela hoje, uma conta muito além do que ela pagava, lá na Caturrita. Aí ela foi ver a leitura que estava na conta, e no hidrômetro, estão cobrando metragem adiantada, porque no hidrômetro estava final 57 e na conta estava final 77, cobrando 20 metros a mais do que ela havia consumido. Então, essas leituras também estão absurdas, na troca de hidrômetro também. Então, tem muita coisa errada e nós precisamos, sim, dar um basta nisso, porque não dá mais. Doutora Giane, a senhora nos representa, Ellen, na CPI, aqui na comissão. Eu, como membro, vice-presidente da Comissão de Saúde, solicitei uma audiência pública, mas como a Políticas Públicas já tinha solicitado, nós viemos participar aqui. Mas eu acredito que nós precisamos também, inclusive, fazer reuniões públicas nas regiões, nas vilas, nos bairros, porque o povo pobre não tem como vir aqui no centro, aqui na Câmara dos Vereadores à noite. Temos que ir lá conversar com esse povo e vamos ver o grande número de sofrimento desse povo. Precisamos nos levantar, já disse aqui, temos que fazer um levante contra esse absurdo. Muito obrigado. Desculpe a minha exaltação, mas eu estou extremamente indignado com tudo isso que está acontecendo. Obrigada, vereador Valdir. Vereador Luiz Fernando, teria mais algum vereador que gostaria de se manifestar? Vereador Meneghetti. Senhora presidente, senhor vereadora Ellen, vereador Marcelo, todos os integrantes da mesa, uma boa noite. Colegas vereadores, vereadoras, público presente, todos os amigos que acompanham de casa. Esse tema, debater o serviço da Corsã, é um tema extremamente importante para a nossa cidade hoje. Não pude deixar de estar aqui presente para fazer uma fala breve. É uma situação muito crítica, onde a gente enxerga os problemas todos os dias. Não tem dia que não falha. Todos os dias a gente recebe uma reclamação. É infalhável. Todos os dias a gente recebe uma reclamação. Nosso gabinete tem andado bastante pela cidade e é água que não chega, é a pressão da água, é as contas, é o problema do esgoto. Isso todo mundo já sabe, estou sendo repetitivo, mas às vezes é importante ser repetitivo para que nós enxerguemos o futuro. Já que a gente não conseguiu prever o futuro com tantos artigos científicos que eu trouxe para essa tribuna, que outros vereadores no passado trouxeram, mas eu trouxe recentemente mostrando que é uma tendência a privatização de serviços essenciais dá errado. É uma tendência e a gente repete o erro. Santa Maria repete o erro. O Estado do Rio Grande do Sul repete o erro. Alguém está de parabéns por isso. Ou de parabéns pela incompetência de não enxergar as coisas antes da hora acontecer. Mas vamos além. Vamos discutir os serviços da Corsã hoje, ao longo desse tempo, que é muito importante. Mais uma vez, parabenizo toda a comissão. Eu pergunto para todos e todas que estão aqui, quanto vale o tempo de vocês? Quanto vale o tempo que a gente está aqui gastando para discutir isso? Isso tem que entrar no quociente do cálculo, o cálculo do prejuízo, porque o prejuízo é o tempo da gente, o tempo de discussão, o tempo, os custos que estão sendo ampliados para instituições públicas em função da privatização e de uma privatização que não entrega o produto como tem que ser entregue. Vamos além, vamos imaginar que nós venhamos a conseguir que ao final de toda essa discussão haja uma justa na conduta, haja uma entrega melhor, haja uma melhor qualidade dos serviços que estão planejados. Vamos sonhar
e ser otimistas que isso vai acontecer. Eu acredito que é o que todos querem, que a água chegue, que tenha qualidade e que a conta seja honesta, que tenha um valor, de fato, que a gente gastou e pagar. Pois bem, vamos sonhar que isso aconteça. Eu tenho certeza, e podem olhar, eu tenho certeza que se isso acontecer, vai passar um pouco de tempo e a gente vai voltar para o problema, porque é igual a enxugar gelo. Já enxugaram gelo? Vai, enxuga, enxuga, enxuga e está sempre molhado. É uma comissão importante? É, mas a solução é reestatizar. A solução é a água ser do povo, a água ser da comunidade, a água ser municipalizada, ser estatizada. Ela não pode estar sendo uma forma de lucro, ela não pode estar sendo um mercado buscando somente o lucro, porque o lucro em algum momento vai impactar na qualidade, e se impactar na qualidade, quem paga é todos nós. Quem toma água mineral em casa, talvez não seja quem menos tem poder econômico, porque quem tem menos poder econômico às vezes está brigando para ter que a água na torneira, pode não estar reclamando, tem caixa d'água, é quem mais tem, mas quem menos tem é quem mais precisa, é quem não tem uma água de qualidade, é aquela pessoa da comunidade, às vezes mais distante, enfim. Eu estou aqui só para reafirmar nossa posição enquanto uma pessoa que já vem falando sobre essa questão de reestatizar. Tem uma bandeira que a gente tem alta, sempre levantada. O nosso partido, o PDT, se posicionou contra essa privatização e nós aqui em Santa Maria, eu volto aqui nesse momento para dizer que a gente é muito favorável a um caminho de retomada. E talvez seja esse o caminho dessa comissão. Debater os serviços ou os desserviços talvez nos leve a uma repetida, rotineiras, novas comissões para continuar debatendo os serviços. Anotem isso. Quem sabe daqui a pouco a gente consegue resolver e vai precisar de novo uma nova comissão para debater os serviços. Quem sabe vamos além, vamos resolver por inteiro, vamos buscar que a água seja de Santa Maria. E se dá tanto lucro assim, por que não dá o lucro para a cidade então? Se dá o lucro que dá para que seja privatizado e que tenha tanto interesse, como dizia Brizola, os interesses, se dá tanto lucro, vamos trazer esse lucro para a cidade. Vamos fazer com que a água seja da cidade, que os serviços sejam da cidade. Obrigado. Obrigada, vereador Luiz Fernando. Agora eu passo para o vereador Meneghetti. Se tiver mais algum vereador, se inscreva agora. E depois nós vamos passar, então, para o público aqui presente. Boa noite a todos. Boa noite, vereadora Ellen e os demais membros da mesa, demais vereadores e membros e público presente aqui na Câmara de Vereadores. Posso fazer uma pergunta direta ao superintendente Ivan? Isto? Eu queria um esclarecimento, acho que pudesse esclarecer para os colegas e para o público a questão da relação Corsã, Prefeitura Municipal e Agergs. Como se dá essa relação contratual? Qual é a atribuição? Você poderia esclarecer com mais detalhes qual é a atribuição de cada ente no contrato? Particularmente, nunca vi um carro da Agergs em Santa Maria, nunca vi algum representante dela. As experiências que tive em relação à rota, a RSC 287, não foram tão positivas. Então, gostaria de pedir esclarecimentos nesse sentido, mas de forma mais ampla, sobre prestação de serviço, recomposição asfáltica, falta d'água, de como é que funciona. É a prefeitura que deve atuar em relação à concessionária, ou se é em que momento é a Agergs, em que momento é a prefeitura. É isso, obrigado. Nós vamos deixar as respostas para o final, pode ser, Ivan? Nós vamos continuar, então, aqui agora. Se inscreveu o vereador Alexandre Vargas, depois nós vamos passar, então, para as inscrições do público aqui presente. Quem ainda quiser se inscrever, o nosso secretário Ricardo Nogueira vai dar mais uma passada. Pode se inscrever ainda, tá? Vereador Alexandre. Obrigado, senhor presidente da Comissão de Políticas Públicas, demais vereadores, e, no nome da presidente, eu saúdo toda a mesa que está aqui nesse momento. Então, realmente, nós, vereadores, recebemos, primeiramente, as reclamações. Isso aí, como falou um vereador aqui, todos os dias, agora mesmo eu estava ali,
no meu Facebook e uma reclamação, né, da Corsã. A gente entende que tem algumas situações que não está dando para a gente engolir, para a gente entender. Eu vou dar alguns exemplos que eu recebi e eu passei para a Corsã, né, essas situações. O exemplo do Fumacê. O Fumacê, alguns casos de pessoas que eu conheço, pessoas que eu posso falar que eu confio, não são pessoas que podem estar mentindo em relação a isso. Fumacê, foram até a casa da pessoa, fizeram o Fumacê. Para quem não sabe, o Fumacê é uma fumaça onde o cloacal eles colocam no pluvial para ver se o esgoto, né, está no pluvial, né, e não está no cloacal, que é o esgoto da casa. E simplesmente verificaram a regularidade, ok, mas no outro mês, sem defesa, passando por cima do Código de Defesa do Consumidor, sem a pessoa poder ter um prazo para regularizar a sua situação, que normalmente, pelo menos pelo Código de Defesa do Consumidor, tem que dar um prazo para a pessoa, né? Vem uma multa na sua conta, direto. Então, isso não pode acontecer. A pessoa tem que ter o direito, mesmo ela tendo a ciência. Algumas tiveram ciência, outras pessoas não tiveram ciência. Foi alguns casos que eu reclamei. E daí, quando eu reclamei, pedi para fazer uma nova vistoria, e aí chamaram o proprietário, e aí a pessoa teve a ciência. E aí, o que me disseram? Não, a pessoa teve a ciência, então a gente está amparado pela Gergs, é Gergs, né? E a gente está dentro dos trâmites, dentro da legalidade, e a gente pode multar a pessoa com essa ciência que ela teve. Mesmo a pessoa não tendo um prazo para se regularizar, vereador Sérgio Sequim, o senhor que é engenheiro, vereador Meneghetti, e que sabe que tem muitas questões de anos em Santa Maria, onde o pluvial, onde o esgoto vai para o pluvial. Muitas residências. Então, acho que não tiveram essa questão, eu acho que isso tem que ser revisto, né? A gente sabe que o prefeito Rodrigo Décimo determinou que agora, a partir de agora, tem que dar um prazo de 60 dias para a pessoa se regularizar. Mas e aquelas pessoas que tiveram essa questão antes? Segundo caso, a Corsã está colocando a canalização do cloacal esgoto, na frente das residências, só que a rua, o seu esgoto da casa, o cloacal da rua, da sua casa, desculpa, ela fica abaixo da questão do esgoto que está sendo colocado. E aí eu falei com a Corsã, e a Corsã disse, não, mas nesses casos a gente não pode fazer um outro projeto, porque vai custar muito mais caro para toda a população. Aí a pessoa tem que fazer uma fossa, né? E dessa fossa a Corsã pode ir lá uma vez por ano, 2 vezes por ano, e sugar, e aí será cobrado R$1.000 cada vez que a Corsã for sugar. R$1.000, ele falou. Então, 2 questões. Né? Isso porque eu fui direto na Corsã perguntar essas questões, tá? Por isso que eu estou trazendo aqui, se não fosse diretamente, eu não falaria. Casos o exemplo, a pessoa tem um vazamento interno. Hoje, pelo que eles falaram pela Gergs, presidente, a pessoa tem que contratar uma empresa, pagar R$800 para a empresa, aconteceu isso com minha assessora, e comprovar que tem um vazamento para eles retirarem um valor da conta. Então, imagina, tem um vazamento interno, a pessoa gasta R$800, veio na minha assessora R$2.800, e aí conseguiu abater R$1.000, ela teve que pagar R$1.800, igual. Por causa do vazamento interno que ela constatou e que ela pagou à empresa. Eu tenho pouco tempo aqui para relatar algumas questões que passaram pelo meu gabinete, pela minha assessoria, por mim, mas, resumidamente, essas questões que eu acho que nós temos que ajudar as pessoas e não deixar que continue acontecendo. Eu imagino e espero que não esteja acontecendo essas questões
né, depois da determinação do prefeito Rodrigo Décimo, mas que essa casa, essa comissão, a CPI, Ministério Público, a Gergues, né, a Prefeitura de Santa Maria, quem fiscaliza o contrato da Corsã, pode nos ajudar nesse sentido a entrar num denominador comum e atender essas pessoas, e também o PROCON, que está fazendo um ótimo trabalho lá, também disponibilizando a sala para o atendimento da Corsã e também recebendo várias denúncias que eu estou mandando todo mundo para o PROCON. Essa é a orientação, até para a gente ter uma resolução do sistema. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Alexandre. Então, para finalizar as falas dos nossos vereadores, eu passo a palavra para o vereador Tobias, que é o presidente da nossa CPI, da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, e, na verdade, foi o proponente da CPI e é o presidente. Vereador Tobias, o senhor tem 5 minutos. Presidente Ellen, eu peço desculpas pelo atraso, mas eu cheguei agora há pouco num compromisso fora da cidade. Quero cumprimentar a mesa, em especial todos que compõem. Como é só 5 minutos, eu vou logo ao fato. Mais uma vez, eu não me surpreendo, doutora Giane, não me surpreendo pela falta de algum representante da Corsã. E eu vou me ater a só isso, ao longo de 4 anos que eu passei aqui, e o começo agora dessa legislatura, a falta de respeito que a Corsã trata o parlamento, que representa a população, e está faltando com respeito com as autoridades que estão aqui, é o retrato que eles tratam a cidade. É assim, exatamente assim. Eu, quando levantei a pauta da Corsã, não era para me promover ou algo parecido. E que bom que a cidade despertou para isso. O que está acontecendo em Santa Maria, e eu não vou nem me ater ao que está acontecendo fora de Santa Maria, em Santa Maria, é uma coisa assim fora do comum. As pessoas, e nós estamos aqui escutando muitas pessoas, é sempre a mesma coisa, só muda o endereço. Trocaram o meu hidrômetro, a minha conta triplicou. Trocaram o meu hidrômetro, não para de girar. Trocaram o hidrômetro sem autorização. Trocaram o hidrômetro, pularam o muro, arrebentaram a corrente. Sempre a mesma coisa. Alguma coisa tem que acontecer. Eu trouxe aqui exemplos ontem de cidades que, por exemplo, Passo Fundo, lá o Ministério Público, juntamente com a Prefeitura, resolveram estancar as contas, doutora Giane, e ultrapassaram 40% do valor que estavam acostumados, doutora Márcia, a pagarem. O que aconteceu lá? O Ministério Público, junto com a Prefeitura, decidiu que a Corsã estava proibido de cobrar aqueles valores. Por que aqui não acontece isso? O que aqui tem que Passo Fundo não tem? Ou vice-versa? Isso não é uma questão política. Isso é uma calamidade pública que está acontecendo em Santa Maria. É uma falta de respeito com as pessoas em Santa Maria. As pessoas choram nessa mesa quando vêm dar depoimento. As pessoas pobres, elas estão sofrendo, não no bolso, na saúde mental. E ninguém está se dando conta disso. Olha, são poucas as vezes que eu me arrepio. Não gosto nem de falar quando eu me arrepio. Eu acho desnecessário. Mas este assunto me arrepia. Porque não dá mais, vereador Werner, para acontecer o que está acontecendo. As pessoas não têm dinheiro para pagar a conta que a Corsã está cobrando. Já entraram com processo contra mim, não tem problema. Eu vou repetir o que eu disse. A Corsã está roubando das pessoas. Usando um artifício talvez legal,
que é a autonomia de ser a empresa responsável, e o ente público não está fazendo nada. Tenho o maior respeito por aquele cara que está de azul lá. Alexandre, vereador Alexandre, que estava junto comigo na CPI do ano passado, que acabou não vincando porque trocou o ano. Mas a prefeitura, eu não vou pessoalizar, a prefeitura não está fazendo aquilo que tem que fazer. Quem tem o poder de parar a Corsã é o prefeito. Não importa qual prefeito esteja lá. Não vou pessoalizar. Quem tem que parar a Corsã é o prefeito, é a prefeitura, que é a dona do contrato. A água municipal. Quem detém o poder da água é a prefeitura. Não adianta chamar a Gerges. A Gerges é um convênio. Não adianta fazer de conta que está fazendo alguma coisa. Tem que fazer. Tem que estancar. Tem que trancar. O governo passado, só em multas, para a prefeitura, arrecadou mais de 25 milhões de reais em multas que foram aplicadas. Não se surpreendam se as multas que foram aplicadas à Corsã não ultrapassem R$1 milhão que o prefeito anunciou agora por pressão popular. Isso não basta. Eu já concluo, presidente. Isso não basta. As pessoas, vereador Marcelo, estão ficando doentes. Doutora Márcia, Procon, tem trabalhado incansavelmente nisso. Eu duvido que a consciência dela esteja tranquila com a demanda que está chegando na sua mesa. O que chega para nós aqui é estarrecedor. Dá pena das pessoas. E nada é feito para conter isso, a não ser discurso para boi dormir. Desculpa, vou me conter. Já concluo, presidente, por favor. Cheguei atrasado ainda que a janela. Mas eu fiz o que não devia para chegar aqui. Corri mais do que não devia. Não podia ter feito o que eu fiz, mas eu tinha que estar aqui. Então, para concluir, doutora Giane, não sei se a senhora vai gostar do que eu vou falar, mas a senhora é a minha única esperança. Não minha. Do povo que precisa de um amparo. Precisa ter alguém que tenha o bom poder de parar, de estancar o que está acontecendo. A Corsã não respeita ninguém, doutora Giane. Nem o prefeito, nem a vereadora Ellen, nem o vereador Tobias, nem o Procon, nem a Gerges. Não respeita ninguém, porque virou um grande negócio. E olha que eu sou defensor da privatização. Já estou quase convencido que água não se privatiza. Olha o que eu estou dizendo. Virou um grande negócio. Só que esse grande negócio, ele está terminando com as pessoas mais pobres. Porque estão invadindo, doutora Giane, as casas das pessoas. Estão trocando o hidrômetro sem autorização. Estão mentindo para as pessoas, não estão colocando leitura nas contas, estão cobrando, sequer eles colocam na conta, vereadora Ellen, o que eles estão cobrando. Isso é inacreditável. E aí o pior, para encerrar, é o seguinte, dona Ana Flor, dona Ana, a senhora parcela isso aqui em 99 vezes, porque senão vão cortar a sua água. Esses 6 mil a senhora vai pagar aí, R$60 por mês. É isso que está acontecendo. É uma exploração
As contas que eram de 100, de 140, de 200, doutora Jane, está 500, 700, 800, 1.800. Ontem sentou aqui várias pessoas com conta de 8 mil, 9 mil, e ninguém faz nada. Aí o débil mental, o louco do Tobias, o brigão, que eu já fiquei com fama de brigão, doutor Enio. Vocês não sabem o que eu estou passando com este assunto. Olha, se eu abrir a minha boca, mas eu não vou desistir. Não sou candidato a deputado. Forçando, doutora Jane, anda dizendo isso para as pessoas. Eu não estou fazendo isso para ter ganho político. Eu não sou candidato a deputado, Corsã. Pare de falar isso para as pessoas, porque eu não vou explorar isso. Agora, eu não vou parar de falar nesse assunto. Socorro, doutora Jane. A senhora é a nossa única esperança. E não estou lhe transferindo responsabilidade, porque sei quem a senhora é. Obrigado. Obrigada, vereador Tobias. Então, nós passamos agora para o Eduardo Tausen, que aqui representa o Sindiágua.